Quantos pacientes eu já vi irem a óbito em função de uma infecção endodôntica? Essa foi uma pergunta, né, que veio num dos comentários a respeito de um vídeo, em função de, nesse vídeo, eu relatar a alta taxa de mortalidade, né, dos pacientes, e realmente dos pacientes que desenvolvem um quadro de sepse, eles têm uma taxa altíssima de mortalidade, tá? Próximo aí de 50%. Então, ou seja, aquele paciente que entrou ali, ele chegou num ponto de estar no estado do choque séptico, ele tem aí, né, ou ele tem uma chance a cada 2 de ou sair ou não sair, né, com vida daquela situação. Então, isso é uma altíssima taxa de mortalidade a partir do momento que esse paciente ele chega nesse estágio mais avançado, certo? De sepse, ou seja, ele já tem uma infecção generalizada, né, popularmente conhecida aí como uma infecção generalizada. E isso pode vir de um quadro de uma infecção originada ali no dente, de um canal de um dente? Pode. Tá? E é aí que a gente atua. A gente não costuma ver, né, 2 pacientes que eu acompanhei mais próximos e que foram a óbito em função de uma infecção de origem endodôntica, não foram atendidos por mim diretamente, né? Na verdade, eu acompanhei colegas da Buco, né, e foram pacientes aí já com quadro de infecção que invadiu o espaço de mediastino e tudo mais, e infelizmente não sobreviveram. Então, em função aí dessa alta taxa de mortalidade mesmo que existe, né, num quadro de uma disseminação mais avançada. Mas olha só que interessante, a pergunta do colega foi muitíssimo importante, né? Olha a importância da gente realmente compartilhar, né, e trazer o questionamento. O colega falou, pô, peraí, alta taxa de mortalidade, né, do quê? Como assim? Não vejo nada no dia a dia, tá tudo, né, clínico há tantos anos, tenho uma baita de uma bagagem e não vejo complicações assim. Por que eu tenho que, né, pensar ou né, ponderar um pouco de rever meus protocolos de um atendimento de urgência, os protocolos de abscesso, como é que eu estou levando hoje, né, e o que a gente pode fazer de diferente, fazer melhor. Foi extremamente importante, porque o que acontece é isso mesmo. A gente, como profissional da odontologia, às vezes está ali e às vezes faz o atendimento, né, de acordo com o que cada um ali às vezes acredita, ou aprendeu, ou desenvolveu de protocolo, e não necessariamente a gente tem o desfecho daquilo, né? Não necessariamente a gente vê qual que foi realmente o resultado, o final daquela história, né? Muitas vezes o paciente passa no atendimento de urgência, a gente nunca mais fica sabendo. Então daí a importância da gente também, logicamente, né, dentro de alguns serviços, às vezes não existe, o paciente realmente passa uma única vez, não existe uma chance de acompanhamento, mas sempre que possível a gente tem que, né, buscar acompanhar até o desfecho positivo daquele quadro, controle daquela infecção e eliminação daquela infecção em algum momento, porque não é só tirar esse paciente do quadro agudo. A gente fala, não é só naquele momento, né, de falar assim, poxa, beleza, o paciente, larguei o dente aberto, o paciente não doeu mais, ó, não encheu mais a paciência. Não, o que vai ser desse paciente no médio prazo, no longo prazo? O que existe de benefício, o que existe de risco, né, a partir do momento em que eu sigo um caminho ou sigo outro caminho de protocolo. E nós, como dentistas, a gente às vezes acompanha esse paciente até um certo ponto, não vê o desfecho, e os desfechos são os mais variados possíveis, especialmente quando não são cuidados, né, alguns protocolos aí no sentido de remover a infecção, remover a origem daquela infecção, que é a infecção intracanal. Então, a partir do momento que ou existe, ao invés de uma drenagem de abscesso, existe só prescrição de um antibiótico. Quando existe a possibilidade de limpar, sim, um sistema de canais, colocar uma medicação intracanal e vedar esse sistema de canais para não manter aquela infecção, é necessário que se faça isso. Tá? O controle da infecção, ele tem uma importância muito grande ali, até num curto prazo, né? A gente pensando no curto prazo, médio prazo, longo prazo. Né? Ainda que, para que exista esse controle de infecção, às vezes pode acontecer de o profissional fechar o dente, né, com uma medicação intracanal e precisar no dia seguinte fazer uma troca dessa medicação, em função ainda de uma drenagem um pouco mais abundante, mas são raros os casos que a gente não consegue minimamente, né, fazer uma drenagem que seja naquele... Se está existindo, né, uma drenagem intracanal,
que a gente consiga ali reduzir isso ao máximo e como eu já expliquei aqui em outros vídeos, a gente tem protocolos de medicação que não formem barreira física, né, para que permita ainda uma movimentação de fluidos e que o paciente minimize aquela questão da dor do paciente, esse paciente sai do quadro agudo e ele está protegido, a saúde desse paciente está muito mais protegida, né, porque está controlado ali, está fechada a torneira da onde está vindo, né, a infecção, de onde estão vindo as bactérias, de onde está vindo a contaminação, certo? Mas, enfim, a questão é o quanto que a gente, às vezes, não tem ideia dos desfechos, tá? A alta taxa de mortalidade é para um quadro de sepse, certo? Que a gente fala, pô, existe estatística, né? Não é achismo, não sei o que estou falando, né? São estudos, artigos científicos de diferentes centros, de diferentes países. Você tem aí entre 30% e 50%, então é uma estatística extremamente alta, né, de mortalidade. E onde que a gente entra? Nós, como cirurgiões dentistas, a gente não está atuando lá no momento que o paciente está no quadro de sepse, tá? Isso daí é a atuação do médico, no máximo em conjunto ali no bucomaxilo, no atendimento hospitalar. A gente está antes disso. Então, o nosso papel é não querer que esse paciente, né, é evitar que esse paciente chegue num quadro de sepse, de uma infecção já disseminada sistemicamente. É aí que é a sua responsabilidade como profissional da odontologia ali que está atuando em nível ambulatorial dentro do seu consultório, ok? Então é muito importante a gente ter isso em mente e a ordem das coisas, como elas acontecem, existe sim alta taxa de mortalidade para sepse. Onde que a gente atua, a gente não vê isso, a gente não está presente num dia a dia de hospital. Foi curioso até porque ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha, né, em hospital, e ela trabalha exatamente, né, no atendimento nas emergências, e o que ela comentou ontem comigo, ela falou assim, nossa, você não imagina o tanto de complicação que a gente vê nas emergências de pacientes que chegam com quadro de antibiótico por causa de infecção disseminada, infecção generalizada por conta de uma infecção dentária. E porque o paciente passou e ninguém fez nada, ele estava só medicado, enfim, ou um atendimento inadequado, e esse paciente, né, apresenta aí um comprometimento extremamente sério. Ela falou, nossa, daí a hora que o paciente chega pra gente, aí o negócio azeda, né? Aí a coisa já tá bastante feia, aí alguns se recuperam e outros infelizmente não se recuperam. Então a nossa consciência como profissionais de odontologia tem que ser no sentido de pensar onde que eu atuo, né, nessa linha aqui. Primeiro, eu não vejo todos os desfechos. Eu não posso presumir que, como eu não vejo todos os desfechos, eu não tenho como presumir que deu tudo certo. Isso é uma coisa importante da gente saber. E aí a outra coisa importante é qual que é o meu ponto aqui de atuação? Onde que eu posso atuar? Eu posso atuar antes da sepse, felizmente. Então, antes da sepse, o que que eu vou fazer para evitar que esse paciente tenha um risco? Né? Não que ele necessariamente vai desenvolver, mas que ele tenha um risco sim, porque às vezes pode ser que algum que você já tenha atendido, né, de maneira às vezes que não foi de repente a mais adequada para aquele momento, pode ter tido um desfecho desse e você, né, pode ser que não saiba, assim como eu também em algum momento posso ter não visto algum desfecho, né, desses, infelizmente, a gente não tem nem como saber isso daí, mas a gente tendo a consciência de que isso pode acontecer, né, e não presumindo que deu tudo certo, eu tenho que cuidar aqui e agora, na hora que o meu paciente chega, entra na minha sala no consultório, eu tenho que ter a consciência e a responsabilidade do que eu vou tomar de decisão ali. Claro que eu sou, né, cada um dentro do seu próprio consultório, dentro da sua própria clínica, né, tem a sua autonomia para a sua tomada de decisão, né, e o que a gente traz aqui com certeza são questionamentos, são informações, são compartilhamentos de experiência, né? Mas tudo com muita responsabilidade, sempre pautado, né, em embasamento científico aliado a muita prática clínica, certo? Então, que a gente possa sempre manter isso em mente, né? E a importância de vocês trazerem questionamento. Não se preocupa não, a pergunta está certa, está errada, toda pergunta é válida. Né? E especialmente quando você se toca de alguma coisa do seu dia a dia, fala, peraí, você está falando um negócio aqui que não é o que eu vejo. E realmente,
tá? Isso me trouxe aí essa necessidade de ter visto, né, a importância de compartilhar esse pensamento com vocês e que dessa forma a gente possa, né, ter cada vez mais responsabilidade no momento de tomada de decisão, que a gente sempre busque melhores tomadas de decisão, pensando, né, daquele desfecho que a gente não conhece, então a gente já tem que atuar de maneira muito preventiva para aquele paciente não chegar ao ponto, né, dele precisar entrar num hospital e aí sim, né, ele correr aquele risco de estar dentro, de virar uma estatística, de estar dentro da porcentagem, de poder virar e entrar, né, mais uma estatística aí na alta taxa de mortalidade nos casos de sepse. Tá certo? Pessoal, para quem ainda não está inscrito na Endolovers VIP List, cada dia, cada semana que a gente está tendo, né, enfim, muitas coisas sensacionais só por lá. Hoje, por exemplo, a gente vai ter um baita de um papo sobre flare-up, uma live sensacional mesmo. Então, se você não está inscrito, se inscreve lá. Essa live aqui já não tem mais como acessar. Aliás, não tem como acessar por lá. Se você quiser, você pode, inclusive, apoiar o nosso canal, né, nossos apoiadores aqui, que tem a membership do nosso canal aqui do YouTube. Em algum lugar aqui do canal, se entrar na página aqui Endolovers, vai ter lá um join. Esse join significa que você é um apoiador nosso, né? Põe lá uma bagatela ali eu falo de me pagar um cafezinho no mês, né? De pegar e dividir esse café comigo, a gente bate papos especialíssimos, porque essas lives que a gente faz lá para a VIP List, elas ficam disponíveis só aqui dentro do membership do YouTube nesse momento, tá? Não sei também por quanto tempo, então, se você, né, não faz parte aí, quer acompanhar, fala, Fernanda, esses horários das lives que você está fazendo lá, não estou conseguindo acompanhar em tempo real, problema nenhum, a gravação fica disponível aqui, né, por enquanto, depois aqui para os nossos membros, apoiadores dentro do YouTube, tá certo? Deixa o like no vídeo, importante para a gente saber que você está aí, está assistindo, está apoiando, está gostando, está sendo útil para você. Deixe seu comentário aqui também, ó, show de bola. Agradeço cada um de vocês que comenta aqui, né, e o quanto que isso traz de coisa boa, né, para todos nós. Espero estar contribuindo aí de alguma forma muito positiva aí com o dia a dia de vocês dentro do consultório, facilitando a vida e que vocês possam estar entregando um trabalho cada vez melhor para o paciente de vocês, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.